uma grande alegria poder falar com vocês depois de 2 anos. Foi um prazer enorme tê-los conhecido em 2000 e faz 2 anos, né, que passamos por aí, preguei na igreja de vocês, naquele tempo que ainda podíamos ter pregação real, não apenas virtual. Esperamos que isso logo passe e voltemos às nossas igrejas e possamos nos reencontrar, né, pessoalmente, né? Mas, enfim, fico feliz de, nesta manhã para mim e tarde para vocês, poder me unir com vocês pela tecnologia, mesmo estando tão longe de vocês, né, mas estamos tão próximos, tão pertinhos aí pelo poder do Espírito Santo também, que com certeza possibilitou que esses recursos fossem desenvolvidos para este momento. Eu tenho estado muito feliz claro, é um sentimento ambivalente, né? Triste pelos resultados dessa pandemia que tem afetado o planeta, pessoas morrendo, pessoas confinadas aí, psicologicamente afetadas já, né, infelizmente, por tudo isso. Por outro lado, me sinto feliz por ver um verdadeiro despertamento entre não apenas o povo de Deus, mas também as pessoas que antes não davam muito valor para a Bíblia, para profecias, para a religião. Eu já contei isso em outras lives e vou contar para vocês. Eu recebi o contato, né, de uma mensagem de uma professora universitária que me solicitou material sobre profecias para professores universitários agnósticos, ateus, que pediram a ela esse tipo de material. E ela não conhecia, ela é adventista, né? Então eu me dispus a produzir uma pequena série de vídeos sobre profecias bíblicas. Eu intitulei A Profecia, o que está acontecendo com este mundo. Quero convidar vocês também a conhecer esse material em meu canal no YouTube, Michelson Borges. É só colocar o meu nome ali, você encontra o meu canal facilmente. E poucas horas atrás mesmo, à noite, tivemos uma live aqui com 3 amigos, formávamos um grupo de 4 pastores, que estudamos o Apocalipse, gostamos de profecias, e aí ficamos por 2 horas conversando sobre o Apocalipse. Tivemos cerca de 2.000 pessoas acompanhando simultaneamente, e até o momento tivemos mais de quase 20.000 visualizações desse vídeo, né? Será uma série também com 5 sextas-feiras. Toda sexta-feira, às 19h30, 7h30 da noite, horário de Brasília, aqui no Brasil, né? Mas também ficam depois gravadas no meu canal no YouTube. E eu tenho, assim, com muita alegria, percebido realmente esse interesse das pessoas em saber o que está acontecendo com o mundo. Por que esse tipo de situação está acontecendo nesse momento? Algo que a nossa geração não tinha experimentado, né? Talvez aqueles que passaram aí pela Segunda Guerra Mundial ainda se recordem, né, das consequências econômicas, sociais. Agora, a nossa geração, ou pelo menos a minha geração, nunca tinha passado por uma coisa parecida com essa. E certamente isso mexe com as pessoas, e certamente isso faz com que as pessoas percebam sua fragilidade, a fragilidade das estruturas humanas, não importa se é um país de primeiro mundo ou de terceiro mundo, como se diz, né? Todos estamos na mesma situação. E isso nos faz pensar que precisamos, sim, de um poder maior, de alguém que venha nos tirar dessa situação de penúria, de sofrimento, de limitações. E é o momento ideal para que nós, como igreja, preguemos a respeito da grande esperança da volta de Jesus. E nós temos que fazer envidar nossos maiores esforços para levar essa mensagem ao mundo, para que as pessoas percebam que este mundo, lamentavelmente, vai piorar muito antes que as coisas melhorem definitivamente por ocasião da volta de Jesus. E eu creio que não é justo nós sabermos de tudo isso e deixarmos aí tantas pessoas sem conhecer essa esperança. E já que eu estou falando de esperança, eu quero começar lendo um texto lá em livro de Tito, Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Eu tenho começado quase todos os meus sermões, agora mais recentes, especialmente nessa fase de pandemia aí, com esse texto. Eu quero ler também para vocês Tito 2, versos 11 a 13. Depois da promessa de Jesus, lá em João 14, de 1 a 3, eu creio que esse seja, para mim pelo menos, né, o texto mais significativo dos 2.000 e tantos que há na Bíblia relacionados com o assunto da volta de Jesus. Claro que João 14 é o mais precioso, porque foram palavras ditas por Jesus, prometendo que voltará e que não nos deixaria órfãos. E Jesus nunca mentiu, ele sempre cumpriu suas promessas. Mas aqui,
o grande apóstolo Paulo, ele, em 3 versos, ele escreve tanta coisa impressionante, tanta coisa importante, que valeria a pena a gente ficar aqui horas meditando sobre esses 3 versos. Tito, capítulo 2, versos 11 a 13. Eu vou ler para vocês aqui, então, se você tem a sua Bíblia aí, por favor, abra, acesse, né, como você achar melhor, e leiamos juntos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, no presente mundo, neste momento, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quantas verdades condensadas em poucos versos, na verdade? Paulo começa enfatizando a graça de Deus. A primeira coisa que ele fala nesses 3 versos é sobre a graça de Deus. E, obviamente, que se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui agora, meditando sobre essa passagem, falando sobre o amor de Deus, sobre a volta de Jesus. A graça nos concedeu salvação. E aqui diz que a graça, ela se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, ela é abrangente, né? Lamentavelmente, muitas pessoas não usarão bem o seu livre-arbítrio e escolherão fugir do alcance da graça. Mas ela está estendida. Assim como a porta da Arca de Noé esteve aberta até o último momento para receber aqueles que aceitassem a pregação de Noé, a porta da graça, como nós a chamamos, né, estará aberta até o último momento, até quando for necessário, pouco antes da volta de Jesus, para que você e eu aceitemos o chamado de Cristo e entremos por essa porta. A porta é Jesus, né? Ele disse, eu sou a porta. Depois ele fala que aqueles que aceitam a graça de Deus, a graça salvadora, aqueles que são justificados pelo poder de Deus e pelo sangue de Cristo, devem viver de que jeito? Justa, sensata e piedosamente, né? Renegando as paixões mundanas. O que é viver justa, sensata e piedosamente? Bom, é ter uma vida justificada por Cristo, é ser sensatos porque o Espírito Santo nos dá essa sensatez, essa sabedoria para viver, e piedosamente é uma vida santificada, uma vida separada, aquela dicotomia também de estar no mundo e não ser do mundo, né? Nós pertencemos a este mundo por enquanto, mas não devemos pertencer às coisas pecaminosas que se fazem neste mundo. Então, Paulo dá aqui a receita de como vivem aqueles que foram perdoados, aqueles que foram justificados, alcançados pela graça. E enquanto vivemos desse jeito, sensata, justa e piedosamente, aguardamos a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo aproveita até esse momento para dizer que Jesus é Deus, você percebe? Ele quer dizer o seguinte, olha, aquele que esteve aqui na terra, morreu na cruz, viveu como um ser humano, era muito mais do que isso. Ele é Deus. E como Deus, ele tem as rédeas do universo nas mãos, ele tem o controle, né, do universo nas mãos. Pode parecer que as coisas estão caóticas ao nosso redor, pode parecer que o mundo está realmente afundando, e infelizmente está, mas lembremos de que Deus, o nosso Deus, ele tem o controle da situação. Ele está sentado sobre o trono de Safira, como Ezequiel contemplou em visão. Então, confiemos em Deus. Confiamos que, mesmo que as coisas pareçam desgovernadas, elas estão, sim, sob controle, porque Deus as tem sob controle. E, no fim, eu costumo dizer, e disse na live desta noite passada, que o Apocalipse, especialmente, é um grande spoiler, né, digamos assim, porque ele já mostra o fim desde o começo. E quando contemplamos o fim na Bíblia, nós vemos que o Cordeiro vence o dragão, nós vemos que a vitória é garantida, e aqueles que vencerem pelo sangue do Cordeiro estarão em pé no mar de vidro. Então, contemple o fim da história. Não se preocupe tanto com o transcorrer dela, porque o percurso pode ser duro, penoso, triste, frustrante, mas a recompensa, né, a coroa é garantida. Então, viva desse jeito. Muito bem. Eu intitulei a mensagem desta manhã e tarde para vocês de A Bordo de um Mundo que Afunda. Talvez você, ao ver essa foto aqui na tela do meu computador, já deva ter se lembrado, né, do acontecimento ao qual eu farei menção aqui como ilustração dessa mensagem. Esse é o navio Costa... sim, antes ainda,
deixa eu só mencionar aqui, de memória mesmo, parte de 2 versos que estão contidos lá nos Salmos. No Salmo 121, eu vou só citar aqui o verso 1, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Eu não vou responder, eu vou deixar em suspenso aqui o verso 2, que é a resposta para essa pergunta, porque eu quero depois, no final, voltar a esse verso aqui, voltar a esse salmo aqui. Não se esqueça, a pergunta que o salmista faz é: eleva os meus olhos para os montes, olho para alguma coisa grande, mas terrestre, será que é de lá que vem o meu socorro? Depois eu dou a resposta com a Bíblia mesmo. Mas voltando aqui à questão do acidente, né? Do navio que está na minha tela, esse é o Costa Concórdia, né? Um navio de cruzeiro, cuja lotação pode chegar perto de 5.000 pessoas. Ele tem 13 bares de luxo, ou tinha pelo menos, né? Custou 450 milhões de euros para ser fabricado. Realmente um tremendo navio de luxo, que deixaria o próprio Titanic, né? O Titanic, para trás, né? Um navio luxuosíssimo. Acontece que no dia 13 de janeiro de 2012, vocês devem se lembrar, esse navio ele estava ali navegando, né, pelas ilhas próximas à Isola del Giglio, na Itália, uma região bastante perigosa, porque tem várias ilhas pequenas ali, tem que ter muita perícia para atravessar por ali, né? E, lamentavelmente, esse navio, então, se chocou contra algumas rochas e veio a naufragar. 4.200 pessoas estavam a bordo, 32 morreram nesse naufrágio, né, nesse acidente aí. Aqui está a foto, né? Realmente foi uma situação bastante chocante, ver um navio tão seguro, tão caro e cheio de vidas preciosas naufragar assim de maneira tão estranha, tão absurda, porque esses navios modernos têm vários sistemas de navegação, GPS, sonares de última geração, né? O que aconteceu? Por que esse navio, o Costa Concórdia, naufragou ali na costa da Itália? Outra foto aqui também, até assustadora, né? Pelo tamanho, pelas proporções do navio ali afundado. Bem, este era o capitão, Francesco Schettino, era dele a responsabilidade, né, de levar aqueles passageiros em segurança até o seu destino, pelo passeio do cruzeiro, mas aconteceu alguma coisa estranha, e o que acontece é que depois, investigando melhor a situação, a imprensa, né, descobriu que estava a bordo, estava na cabine de comando, inclusive, a dançarina Domenica Semortan, que era amante do capitão Schettino, né? Veja, é uma situação de distração e de pecado, inclusive, né? Ele estava ali com a amante, não com a esposa, e tudo indica que ele talvez tenha desejado ali impressioná-la, ou então distraído mesmo com a presença dela no local onde não deveria ter estado. Ele acabou levando à morte 32 pessoas e ao naufrágio daquele navio, o Costa Concórdia. Aí está. Será que ele quis impressioná-la? Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que ele estava distraído, embora houvesse tantos sinais de perigo pelo caminho. E a distração, no momento desses, pode ser fatal, né? Eu quero usar essa história para ilustrar, você já deve ter percebido a minha intenção, né? Um fato desse momento, né? E que não é de hoje, é de tempos recentes para cá. Deus deixou muitos sinais de perigo na sua palavra. Especialmente quando lemos, por exemplo, Mateus capítulo 24. Recentemente, eu preguei para os irmãos da igreja central aí, de fala portuguesa em Londres, e eu discorri ali a respeito de Mateus 24 com mais detalhamento. Hoje eu vou apenas mencionar para vocês alguns versos que vocês certamente já conhecem. Mas o fato é que, em sua palavra, Deus deixou muitos sinais de perigo para que nós pudéssemos trafegar com relativa segurança pelas águas perigosas deste mundo. Por exemplo, lá em Mateus 24, versos 6 e 7, ele falou de guerras e preparativos de guerra. Você deve estar acompanhando aí os noticiários, né? Como o mundo está tenso, como as relações entre Estados Unidos, Rússia, China, Japão e China estão bastante tensas, né? Por causa justamente dessa pandemia. Nós voltamos a assistir ameaças de guerra nuclear, coisa que eu acompanhei na minha infância, no tempo da Guerra Fria, quando a ex-União Soviética
ameaçava Estados Unidos e vice-versa. A minha geração, né, os que foram crianças no meu tempo de criança, conviveram com esse medo constante de que o mundo fosse acabar com uma guerra nuclear. E, de repente, aqui no século XXI, voltamos a ouvir disso, né? A Rússia ameaçando a América com armamento nuclear. Então, os rumores de guerra continuam existindo. Eu costumo dizer que o mundo, ele é tão... A paz do mundo é como a paz de um canhão carregado. Já viu isso? Um canhão carregado fica ali paradinho, quieto, tranquilo, mas se você acionar ali a gente chama de estopim, né? Se você acender ali o pavio, se você acionar o canhão, você vai ver como a paz dele acaba em um instante. O mundo é como um barril de pólvora carregado, né? Prestes a explodir. E eu creio sinceramente que só não explodiu porque realmente, como diz o Apocalipse, os 4 anjos estão contendo os 4 ventos, né? Ou seja, um conflito mundial de proporções planetárias que certamente levaria quase que à extinção a raça humana. E aí, quando Cristo voltar, vai buscar quem, né? Então, esses anjos realmente estão contendo essas guerras definitivas, destrutivas, mas conflitos têm havido todo o tempo, né? Há países nesse momento que estão em guerra, há guerras civis acontecendo, vidas inocentes sendo ceifadas. Então, esse sinal tem se cumprido já há algum tempo e com mais intensidade à medida que o fim se aproxima. Aliás, um detalhe importante é perceber que muitos desses sinais acontecem há muito tempo, mas a intensidade com que eles têm acontecido e a frequência, né, cada vez menor entre um e outro, como terremotos, como fomes e pestes, né? Vou mencionar daqui a pouquinho também isso. Isso é um indicativo de que a volta de Jesus se aproxima, porque ele disse assim: quando virdes todas estas coisas acontecer, levantai vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Muitas pessoas, quando pregam sobre os sinais da volta de Jesus, esquecem de um sinal, que é o sinal de todas essas coisas, né? Quando virdes tudo isso acontecendo, ao mesmo tempo, saibam que a redenção de vocês está próximo. Mateus 24:7, né? Pestes, fomes e doenças. Falar sobre pestes agora é quase redundante, né? Nós estamos atravessando uma pandemia mundial. Fazia tempo que o mundo não passava por uma situação como essa, né? Tivemos aí a gripe espanhola, ainda no século XX, outras pandemias que ceifaram a vida de milhões de pessoas, não é? E tudo num tempo relativamente próximo. Ebola, que tem dizimado vidas na África. Aqui no Brasil temos lidado com pandemia de dengue, chikungunya e outras mais, que também têm trazido preocupações às autoridades sanitárias. Então, essa profecia se cumpre exatamente nesse momento em que estamos vivendo. Aumento do crime e da maldade, Mateus 24, 10 e 12. Isso também, lamentavelmente, é uma realidade em muitos países, né? O aumento do crime, maldade, esfriamento do amor das pessoas, acúmulo de riquezas nas mãos de poucos e maioria pobre, Tiago 5, de 1 a 3. Infelizmente, essa também é uma realidade. Pouquíssimas pessoas hoje têm, né, bastante dinheiro, e dinheiro demais que não conseguiriam gastar em muitas vidas, enquanto muitas pessoas, muitas mesmo, passam necessidades, passam até fome neste momento. Então, não é que faltam recursos necessariamente, mas falta amor, falta misericórdia, né, para compartilhar aquilo que se tem. Medo do futuro, Lucas capítulo 21, 25 a 27, ali Jesus diz que as pessoas estariam desmaiando com medo daquilo que vem, com expectativa do que nos aguarda. E, de fato, há muitas pessoas hoje inseguras, com medo, né, e temerosas do que virá após essa crise. Outras crises. Mateus 24, 24, falsos cristos, falsos profetas, infelizmente, pregadores como a da nefasta chamada teologia da prosperidade, querendo ainda ganhar dinheiro com uma situação de crise, né? Prometendo mundos e fundos, como dizemos aqui no Brasil, prometendo prosperidade financeira a todo custo, prometendo curas de todas as doenças. O que eu achei assim uma ironia foi que cultos de cura tiveram que ser fechados por causa da Covid-19. Você não acha uma incoerência? Se prometem curar todas as doenças, por que nesse momento, exatamente agora, não curam o mundo? Simples, porque nem sempre Deus promete cura física para seus filhos. Paulo mesmo, você vai dizer que Paulo não tinha fé agora? Paulo mesmo orou a Deus 3 vezes, pedindo: Senhor, cura-me desse espinho na carne. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, Paulo,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha e manipulá-lo. Nós não podemos determinar as coisas que Deus tem ou que pode fazer. Nós temos que confiar nele. A nossa oração tem que ser sempre: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou doente. Eu desejaria a cura, mas eu me entrego em tuas mãos para que seja feita a tua vontade. Isso é ter fé. Fé é confiança em Deus. Fé não é mandar em Deus, não é determinar o que Deus faz. E, lamentavelmente, como eu disse, muitos falsos cristos e falsos profetas, nesse momento mesmo, estão aí pregando suas mensagens antibíblicas e levando muitas pessoas ao desespero, à desesperança. Essa não é a nossa mensagem. Mas em Jesus previu que realmente haveria esses falsos pregadores, falsos profetas. Como saber se eu estou sendo enganado por algum desses falsos cristos? Bíblia, conhecer a palavra de Deus, estudá-la diariamente, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, porque a Bíblia é a nossa bússola que aponta o caminho correto, e ela identifica esses falsos pregadores ao nos mostrar o que é a verdade. Então, estude a palavra de Deus, conheça bem a Bíblia Sagrada, para que você esteja navegando por águas seguras, não em meio aos perigos, né, das mentiras que há neste planeta. Tempos difíceis, vida complicada, estresse. Será que isso está acontecendo hoje? É o nosso dia a dia, né? Isso está lá em 2 Timóteo 3:1, Tiago 5, de 1 a 3. O que mais? 2 Timóteo capítulo 3. Esse capítulo de Timóteo, 2 Timóteo, é praticamente um raio-x do nosso mundo, da nossa sociedade. Busca insaciável de prazeres, né? Agora as pessoas estão limitadas, né, pela quarentena. Mas acredite, muitas dessas pessoas, quando saírem dessa condição, vão lotar os bares, vão lotar as boates, as danceterias, né? Não sei se ainda se chama assim hoje em dia, vão lotar os prostíbulos. Infelizmente, essa é uma realidade. As pessoas estão mais preocupadas com os prazeres do que com Deus, muitas delas, né? Por outro lado, muitas pessoas também vão aceitar Jesus nesse momento e vão se dar conta de que realmente precisam de Deus na vida. Romanos de 1 a 20, capítulo 1, 24 a 27, declínio moral e religioso, também é um capítulo bastante revelador e que tem tudo que ver com o tempo em que nós vivemos, né? Pois bem, eu acho que já foi o suficiente para percebermos que nós vivemos num mundo torto, assim como ficou o Costa Concórdia, né? Ali afundado nas águas da costa da Itália. Um mundo torto, um mundo complicado. Algumas notícias só para você lembrar daquilo que é a realidade, infelizmente. 85 ricos têm dinheiro igual a 3,5 bilhões de pobres no mundo. Percebeu bem? Apenas 85 pessoas têm dinheiro igual a de quase 4 bilhões de pessoas no planeta. Aquilo que eu falava sobre a desigualdade. A americana filma o próprio aborto e vídeo viraliza na web. Isso foi em 2015, se não me engano. Olha que coisa triste, irmãos. A pessoa filma o aborto que ela provocou, joga isso na internet e as pessoas assistem, as pessoas se deleitam com esse tipo de conteúdo. Enquanto agora muita gente está preocupada com preservar vidas, quando se fala em aborto, não querem saber de preservá-la, né? Querem apenas se livrar de um problema. Então, é o tipo de situação que mostra realmente a frieza dos corações, aquilo que Jesus falava sobre o esfriamento do amor nas pessoas, né? Aborto livre que pode ser praticado por adolescentes. A França aprovou isso alguns anos atrás, né? Adolescentes agora podem também praticar o aborto indiscriminado. Isso que é o problema, né? Frequentemente causado por irresponsabilidade. Estudantes inglesas recorrem à prostituição para pagar a universidade. Outra notícia que saiu aqui na BBC alguns anos atrás. Agora está na moda o tal do sugar baby, né? Jovens, meninas universitárias que se envolvem num relacionamento de fornicação, obviamente, né? Com pessoas, com homens mais velhos, homens ricos, para com isso pagar os seus estudos. E eu já li isso em revistas aí, como se fosse uma coisa normal, aceitável. Elas estão apenas trocando favores, não é? Então a moralidade lá no chão, como se diz, cavando, estamos cavando o fundo do poço. Chegamos ao fundo do poço e estamos cavando mais, né? E me digam se isso não é uma situação que nos faz lembrar de Sodoma e Gomorra e de outras cidades que foram alvo do juízo divino, né? Lamentavelmente, aquilo que é imoral tem sido tratado como normalidade. É como diz Isaías, né? Ao bem chamam de mal e ao mal chamam de bem. Isso é inversão de valores. E nós vivemos num mundo desse tipo, um mundo torto.
Suécia estuda fazer lei contra abuso sexual de animais. Se essa lei foi necessária, é porque a coisa estava acontecendo. Abuso sexual de animais, a zoofilia, né, sendo praticada em muitos países. Isso é espantoso, né? Estudo: jovens veem pornografia online de 2 a 3 vezes por dia. E eu li uma notícia que dizia o seguinte, que o consumo de pornografia com essa pandemia também aumentou absurdamente. Olha que triste, enquanto as pessoas deveriam estar preocupadas com a sua salvação, com a sua vida, né, com Deus, muitas estão se distraindo com as pedras perigosas da pornografia, da imoralidade sexual, quando Deus ele quer para nós a pureza, ele quer para nós um desfrute da vida sexual de acordo com aquilo que ele planejou, dentro do casamento, né, dentro de uma relação heteromonogâmica, mas há pessoas que estão fugindo disso. E quer saber, tem uma epidemia silenciosa acontecendo no mundo hoje, e que nem sempre é divulgada porque talvez causasse muito alarde, ou então iria contra aquilo que as pessoas desejam, que é a epidemia de doenças sexualmente transmissíveis. Atualmente, cerca de 25% dos jovens e adolescentes têm algum tipo de doença sexualmente transmissível. E, hoje em dia, não se pautar pelos princípios bíblicos de pureza, no que diz respeito à sexualidade, é quase uma roleta russa, você se arriscar realmente a contrair uma doença que pode ser até pior do que a Covid. Hoje se fala com preocupação nos meios de saúde, nos meios médicos, e eu sou editor da revista Vida e Saúde, na Casa Publicadora Brasileira, a gente acompanha esse tipo de assunto, né? Fala-se na supergonorreia, uma doença sexualmente transmissível para a qual não há cura, não há antibióticos que consigam lidar com essa super doença, né? Sem falar das superbactérias. Então, o coronavírus é um problema, mas há outros muitos problemas que assolam o planeta e talvez não estejam sendo tão comentados porque, como eu disse, não convém, né? É algo a se preocupar. Séries de TV que enaltecem, né, o estupro, o incesto, a poligamia e coisas assim, a traição, isso tudo, infelizmente, é parte do nosso planeta. Primeiro casamento gay triplo é realizado nos Estados Unidos, a nação protestante, né? Agora aprovando esse tipo de coisa, né? Casamentos, policasamentos, né? Então você vê aí a erosão mesmo dos valores bíblicos, né? O desprezo para com o conceito bíblico de casamento, que é a união sagrada entre um homem e uma mulher. O primeiro casamento foi celebrado por Deus e foi normatizado assim. Jesus reforçou esse conceito nos evangelhos e a gente vê assim um esforço por jogar fora tudo isso. Claro, a gente como criacionista entende que essas distorções derivam da relativização do livro de Gênesis, dos primeiros capítulos, né? Porque se Gênesis capítulos 1, 2, 3 são metafóricos, são alegóricos, isso significa que o sábado faz parte de uma alegoria e o casamento também. Então, os cristãos que adotam aquilo que a gente chama de evolucionismo teísta, que creem que a vida surgiu lá de maneira não casual, Deus teria criado, então, as primeiras formas de vida, e elas foram evoluindo com o tempo até chegar ao Homo sapiens. Cristãos que defendem essa ideia não podem reclamar do que está sendo feito com o casamento. Não podem reclamar do fato de as pessoas duvidarem do poder de Deus, porque se Deus não é capaz de criar o mundo em 6 dias, por que ele vai ser capaz de recriá-lo depois? Por que ele vai ser capaz de ressuscitar Jesus? Por que ele vai ser capaz de operar milagres? Se ele precisa de processos evolutivos graduais, ao longo de bilhões de anos, esperar que isso aconteça, seleção natural, morte, morte, morte. Deus criou tudo isso? Que Deus é esse? Pessoas que adotam esse tipo de visão acabam até abandonando Deus, porque não conseguem harmonizar a ideia de um Deus misericordioso, bondoso e todo-poderoso com um Deus que se vale do processo evolutivo. Então, nós, adventistas, sustentamos a literalidade de Gênesis capítulo 1, da criação, de Gênesis capítulo 2, da criação do homem e da mulher, de Gênesis capítulo 3, do relato triste da queda. E por causa dessa queda, do pecado, é que Jesus veio para nos redimir na cruz. Há toda uma corrente teológica ligada, né? Ligando livro por livro da Bíblia. Se você derruba lá a história do relato da criação, você derruba toda a teologia bíblica da redenção e até da volta de Jesus. Nós cremos na Bíblia Sagrada, nós cremos na literalidade do relato da criação e por isso valorizamos o casamento heteromonogâmico, por isso guardamos o sábado, porque o sábado é justamente o memorial dessa criação literal registrada em Gênesis.
As distorções acontecem porque as pessoas passaram a não crer mais na Bíblia. Literatura, filmes que exaltam, né, a promiscuidade, isso tudo infelizmente é natural. Agora veja o que acontece, um dado aqui do Brasil. 1 em cada 5 crianças brasileiras é filha de uma adolescente. Você ouviu bem. 1 em cada 5 crianças brasileiras é filha de uma adolescente. Por quê? E por que a mídia não mostra mais esses dados? Porque isso iria contrariar a tese de que nós temos que viver como queremos, que o sexo pode ser praticado de qualquer jeito, não é? Só que as consequências vêm. E, infelizmente, as consequências nem sempre são mostradas como é mostrado o pecado. Águas perigosas, pedras no caminho, e as pessoas estão distraídas com o pecado. Alguns se deleitam, né, assistindo a violência na TV como se fosse esporte, como o tal do UFC, né? Eu não consigo entender como isso possa ser tido como um esporte. As pessoas são machucadas, as pessoas sangram, são feridas. Isso, para mim, revela também o esfriamento do amor e a normalização daquilo que não deveria ser normal. Schettino, o capitão malfadado do Costa Concórdia, afundou o navio, levou à morte 32 pessoas, colocou em risco quase 5.000 pessoas. Por quê? Porque estava vivendo em pecado e distraído, quando deveria estar atento. Eu pergunto, será que nesse momento da história em que a volta de Jesus se aproxima, em que há tantos sinais deixados pelo caminho por Jesus, nós não estaríamos também distraídos? Pior, talvez vivendo em pecado, aquele pecado acariciado, que sabemos ser pecado, mas que tem que ser abandonado pelo poder de Cristo. Será que não é momento de nós pedirmos perdão e dizer assim, Senhor Jesus, me ajuda a navegar por essas águas perigosas, porque eu sei que Tu és o capitão, que contigo eu posso navegar tranquilo, seguro, sabendo que o meu barco vai chegar até o fim. Querido irmão, querida irmã, eu quero te convidar, eu quero fazer um apelo a você, para que você abandone as distrações que talvez estejam afastando você do caminho seguro. Abandone o pecado que talvez esteja realmente, talvez não com certeza, porque o pecado sempre nos machuca e sempre nos afasta de Deus. Abandone esse pecado que está atrapalhando a sua vida espiritual. Você pode abandoná-lo se pedir perdão a Deus, se pedir que Jesus lave sua vida com o seu sangue. E aí você terá uma vida de paz e terá certeza que seu barco chegará até o porto seguro. Não vai afundar, de jeito nenhum. Eu quero ler aqui com vocês Isaías capítulo 45, um texto que mostra como devem viver aqueles que estão no mundo afundando, no mundo que afunda. É um capítulo, talvez o menor capítulo de Jeremias. Eu acho muito interessante essa mensagem aqui. Jeremias capítulo 45. São apenas 5 versos. Diz assim o capítulo. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo e em todo lugar para onde fores. Olha que mensagem linda. Em primeiro lugar, porque ela foi destinada ao escriba de Jeremias. Você ouve falar muito em Jeremias, mas nem sempre ouve falar em Baruque, aquele que era o secretário de Jeremias, aquele que tinha talvez uma função que você pudesse considerar secundária, porque ele apenas transcrevia as palavras de Jeremias. E em certo momento da vida, Baruque, esse secretário, ficou chateado. Ele pensou, poxa, mas as pessoas prosperam, os ímpios têm muito mais tranquilidade talvez do que eu, que estou aqui trabalhando para Deus. Eu queria também as grandezas deles, eu queria também prosperar como eles. E aí, por meio de Jeremias, Deus enviou uma mensagem para Baruque. Eu acho isso muito bonito, né? Porque Deus, com sua agenda lotadíssima de Deus, Criador e mantenedor do universo, se preocupou com o secretário, se preocupou com o escriba de Jeremias, mandou uma mensagem específica para ele. Talvez nesta tarde aí para vocês, queridos, Deus esteja mandando uma mensagem específica para você.
por meio de sua palavra, por meio desta pregação. Talvez seja para você essa mensagem. Deus disse para Baruque assim: Baruque, não se preocupe com isso, porque este mundo vai acabar, esse mundo vai ser destruído. E para você eu vou dar uma coisa muito mais importante do que riquezas, do que prosperidade, do que isso que você vê ao redor. Eu vou te dar a vida eterna. A vida eterna não tem preço, irmãos. A vida eterna é a maior recompensa que nós possamos desejar. E Baruque entendeu realmente que ele estava com a visão desajustada. Ele estava dando mais valor às coisas passageiras, quando Deus estava prometendo para ele uma recompensa eterna. Sejamos sábios para ver o que Deus está nos oferecendo. Aceitemos esse tesouro maravilhoso que não tem fim, ele é eterno. E mesmo que alguns de nós venham a adormecer para este mundo, isso não é maldição. Se nós morrermos em Cristo, isso é bênção, irmãos. Então Deus é que sabe quais de nós irão até o fim, quais de nós farão parte dos 144 mil, esse povo, né, simbólico que representa realmente aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Ele também sabe quais de nós talvez não suportassem essa prova e permitirá que muitos de nós adormeçam antes da volta de Cristo. Mas por pouco tempo, logo depois, no piscar de olhos, aquilo que nós veremos é a volta de Jesus, Cristo, vindo nos resgatar deste mundo ou do pó da terra. E aí subiremos para estar para sempre com Ele. Essa é a bem-aventurada esperança que Ele nos apresenta lá em Tito 2, de 1 a 3. Fique firme. Aceite a repreensão de Deus como a Baruque aceitou. Pare de olhar só para as coisas deste mundo e olhe mais para as realidades celestiais que nos aguardam e que em breve serão a nossa recompensa. Você lembra que no começo dessa pregação eu deixei em suspenso um verso? Salmo 121, o verso 1 diz o que mesmo? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Aí o verso 2 responde, e eu dou a resposta agora. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não olhe para os montes, ou seja, não olhe para as estruturas humanas, não olhe para as realizações humanas, não olhe para uma conta bancária recheada, não olhe para essas coisas como se fossem a solução definitiva. Não olhe para essas coisas como se fosse a sua segurança. Você percebeu que em poucos dias, tudo que nos parecia tão seguro, tão forte, tão confiável, de repente acabou? Nós estamos confinados, estamos gradualmente perdendo nossas liberdades individuais, isso só vai piorar. Estamos submetidos às autoridades que proibiram nossos cultos. Não estou aqui questionando se isso é uma medida necessária ou não, eu creio que sim, seja, mas o fato é que em pouco tempo decretos foram assinados. Alguns até passando por cima das constituições nacionais. Então, leis podem ser assinadas de uma hora para outra, nos restringindo. Você percebeu isso claramente em poucos dias? Então, em pouquíssimo tempo, tudo aquilo que nos parecia tão confiável acabou. As montanhas não oferecem segurança. As obras do ser humano também não oferecem confiança. Sabe quem nos dá confiança? O meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa segurança está no Criador do universo. Portanto, confie nele. Se você confiar em Deus, você não vai afundar nas águas turbulentas deste mundo. Se você confiar no Deus que caminhou sobre as águas, você vai chegar até o porto em segurança. O navio vai ser abalado por tempestades, o navio vai ser abalado por aparentes naufrágios, mas não vai naufragar. Eu quero concluir lendo com vocês um texto de Ellen White, que está publicado no livro, na revista Review and Herald, de 24 de dezembro de 1889. Olha só o que ela escreveu. Isso é um chamado muito sério para nós. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E, tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Como fiéis atalaias, vocês devem dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Para que homens e mulheres evitassem um caminho perigoso, caso conhecessem a verdade. Então,
O chamado aqui é muito sério e muito importante. Algumas pessoas pensam assim, não, quando o decreto dominical for assinado, eu volto para a igreja, eu mudo a minha vida. Será que vai dar tempo, querido irmão? Será que nós podemos afirmar algo como eu vou me converter? Eu sou dono do meu coração? Será que esse processo é tão mecânico assim que eu possa operar quando eu quiser? Não funciona assim. Agora é o tempo de você voltar para Deus. Agora é o tempo de você se apegar à palavra de Deus, lê-la todos os dias, estudá-la. Agora é o tempo de você orar mais do que vinha fazendo. Agora é o tempo de estar se preparando para receber a chuva serôdia, porque ela não vai ser derramada sobre aqueles que não estão a desejando e se preparando para isso. Nós precisamos estar preparados neste momento, até porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a poucas horas. Amanhã, a minha vida é tão frágil, é tão efêmera. Então, não espere alguma coisa acontecer para se converter, para se preparar para a volta de Jesus. Faça disso o seu objetivo neste momento, agora. E uma vez compreendendo essa mensagem, pregue-a aos outros, para que eles possam saber também que este mundo é um barco que está afundando. Para que eles possam embarcar nos botes salva-vidas Jesus Cristo, né? Possam aceitar Jesus Cristo como Salvador e assim ver os sinais ao redor e navegar no mar perigoso, mas com segurança, a bordo da igreja de Deus. Outra coisa, não saia desse barco, viu? O barco de Cristo. Porque por mais que ele balance, por mais que muitas vezes haja problemas dentro, porque a tripulação é humana, é o barco de Jesus. A igreja que ele escolheu para trazer essa mensagem ao mundo. É o remanescente fiel, a menina dos olhos de Deus, como diz Ellen White. Então, permaneça firme nesta igreja. Quer seja virtualmente ou presencialmente, quando as coisas normalizarem, se é que vão se normalizar totalmente, né? Não sabemos mais o que vem por aí. Mas, enfim, fique firme, seja fiel, trabalhe com a igreja e pela igreja para resgatar perdidos, náufragos no mar do pecado. Em breve, essa navegação terá fim. Em breve, o nosso barco chegará ao porto seguro. E eu espero encontrar vocês lá, tá bom? Espero que todos nós estejamos salvos definitivamente com Cristo para viver com Ele para sempre, num mundo onde não mais haverá perigos, não mais haverá pecado, morte, pranto ou dor. Em breve, nossa bem-aventurada esperança será realizada. Vamos orar? Bom Deus, querido Pai, nós te louvamos porque em Tua palavra encontramos repreensão, encontramos segurança, encontramos os Teus convites, encontramos os sinais que apontam para a brevidade da volta de Cristo. E nós queremos te pedir neste momento, Senhor, que Tu envies o Teu Espírito Santo a cada um dos que estão acompanhando essa transmissão. Que neste momento, ó Pai, Tu visites cada lar, cada família, cada irmão, cada amigo, para que nós sintamos realmente a Tua presença bem pertinho de nós e desejemos nos preparar para a breve volta de Jesus. Senhor, por favor, fica conosco em nosso barco, em nossa igreja, para que mesmo em meio às águas turbulentas deste mundo, mesmo em meio a tantos icebergs, tantas pedras pelo caminho, nós possamos navegar com segurança, sabendo que Tu diriges a nossa embarcação e que em breve nosso sonho, a nossa grande esperança de Te ver face a face, seja realizada. Enquanto isso não acontece, permaneçamos todos firmes pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, de modo muito especial a igreja de Kensal Rise, esta igreja querida, que eu conheci há poucos anos e que faz parte da Tua família mundial, para que todos nessa igreja permaneçam firmes ao lado de Cristo. E abençoa também, por extensão, todos os que nos acompanharam nessa live. Eu te peço, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, irmãos. Foi um prazer ter me dirigido a vocês nesse dia. Que Deus nos mantenha todos firmes até a volta de Jesus.